Bom, pessoal, então antes de nós falarmos sobre o processo de abertura coronária de uma forma específica, explicando um passo a passo, vamos iniciar aqui falando de uma forma bem geral como é feito o processo de tratamento de canal, o tratamento endodôntico, para você entender e não ficar perdido aí ao longo da aula. Então, dentro desse processo do tratamento endodôntico, o primeiro passo é conhecido como abertura coronária, que é exatamente o tema da nossa aula de hoje, que eu irei explicar aí nos próximos slides. O segundo processo é conhecido como preparo do terço cervical e médio, ou seja, pessoal, vocês irão utilizar de limas e a partir dessas limas você vai promover o alargamento do canal radicular e por consequência você vai realizar aí o preparo aí, tanto do terço cervical e do terço médio. Existem algumas técnicas usadas durante esse preparo, pode ser feito por meio das limas Gates ou das limas Largo ou simplesmente do sistema reciprocante, que é o sistema aí utilizando através das limas do sistema rotatório, através do uso do motor endodôntico. O terceiro passo, pessoal, é conhecido como preparo do terço apical, que é o mesmo processo aí do preparo do terço cervical e médio, usando aí uma nova medida até atingir o terço do apical. O quarto passo é o protocolo de irrigação, ou seja, vocês irão utilizar aí através de um sistema de irrigação, que é o hipoclorito de sódio e o EDTA. E no futuro aula eu irei explicar como é feito esse processo. E por fim, nós temos aí a obturação do canal através da utilização das gutta-percha. Lembrando que nós temos algumas fases, como a utilização de medicação intracanal, se for necessário, que nós iremos também postar aqui no canal. Antes de nós adentrarmos e falando sobre a abertura coronária, eu quero relembrar para vocês aí alguns princípios básicos de acesso, ou seja, pessoal, antes de nós partirmos sobre o processo de abertura coronária, nós iremos iniciar primeiramente através de uma radiografia inicial, ou seja, seu paciente chega no seu consultório hoje reclamando de uma sintomatologia de um determinado dente, você vai realizar a radiografia de diagnóstico. Primeiramente, vocês irão observar que o principal causa aí nesses principais processos aí das lesões perapicais que necessitam exatamente do tratamento endodônticos está relacionado com as lesões cariosas, como vocês podem ver aqui na imagem do lado esquerdo. Uma região radiolúcida, se vocês observarem, já atingiu a região da câmara pulpar e também a região do ápice radicular nessa região. Nós temos aqui a destruição da lâmina dura contornando o ápice radicular e uma região radiolúcida em torno do ápice radicular, envolvendo aqui tanto a região de fúrgica e a perda de detalhes da crista óssea alveolar desse nosso amigo aqui do lado esquerdo. Observe, pessoal, que a partir da tomada radiográfica, que é a radiografia de diagnóstico, vocês irão observar aqui se esse dente possui alguma anomalia dentária, se possui alguma curvatura, uma dilaceração na região do seu ápice, vocês irão observar se esse dente possui alguma anomalia dentária, vocês irão observar se esse dente possui alguma obliteração dos canais radiculares ou simplesmente a presença de calcificações pulpares. Vocês irão observar a quantidade de canais radiculares que esse dente possui. Todo esse processo está relacionado na interpretação da imagem da radiografia de diagnóstico. Outro ponto importante dessa radiografia que é a partir dela que vocês irão obter o comprimento, ou seja, o tamanho aparente do dente, ou seja, no momento que você for realizar lá o preparo do terço cervical e médio, essas informações serão muito importantes aí sobre o tamanho aparente do dente para você realizar esse preparo. Mas esse é um assunto de uma próxima aula. O segundo ponto que você deve realizar antes da abertura coronária é a adequação do meio bucal, ou seja, a remoção de todo o tecido cariado que está envolvendo a estrutura dentária. Pode ser em qualquer face, na face mesial, distal, na face vestibular, lingual. Se há presença de uma lesão cariosa ali nessa região desse dente, você deve realizar a remoção primeiramente desse processo antes de iniciar a abertura coronária, ou seja, todo esse conceito é conhecido como adequação do meio bucal. Observe a imagem, a presença aqui de um tecido necrótico, da dentina necrosada, uma vez que você vem aqui com curetas específicas e realiza a remoção dessa dentina infectada, você possibilita aqui a visualização do campo operatório e por consequência você pode realizar aí a abertura coronária.
Outro ponto importante que vocês devem observar que o terceiro passo antes do acesso coronário é o isolamento absoluto. Uma vez que você realiza o isolamento absoluto, nós podemos então iniciar o processo de abertura coronária. Como é feito esse processo? Vamos lá. A abertura coronária, pessoal, é simplesmente um tempo, ou seja, uma parte de todo o processo que envolve o tratamento endodôntico. E como ela é feita, é um assunto que nós iremos discutir na aula de hoje. O primeiro passo da abertura coronária é o que nós chamamos de área de eleição, ou seja, pessoal, a área de eleição é o local onde você vai incidir a sua broca para você iniciar a abertura, para você iniciar o desgaste da estrutura do esmalte. E essa região nos dentes anteriores, como incisivos centrais superiores e inferiores e os caninos, é exatamente na região próxima à superfície palatina ou próximo à superfície lingual, se for os dentes inferiores. Esse processo é feito aí através de algumas brocas, né? As principais, que é a 1014 HL, que nós usamos bastante, ou então a 1014. Lembrando, HL aqui significa haste longa. Observe que o tamanho dessa broca em relação às outras da haste é bem maior. Outro ponto importante que vocês devem observar é que nós utilizamos principalmente as brocas de um formato esférico, ou seja, as brocas carbide. E nós temos aqui também as brocas aqui 1557, que também pode ser utilizada, lembrando que ela é diferente da 245, que é bastante parecido o formato. Ou seja, pessoal, a área de eleição da nossa incidência, da nossa broca, ela deve ser perpendicular à face palatina ou lingual dos dentes anteriores. Irei padronizar aqui nessa aula, eu irei comentar, falar durante a aula o tempo todo sobre a face palatina, para agilizarmos aqui o conteúdo. Ou seja, a broca vai incidir aqui perpendicular em relação à face palatina, pessoal. Ou seja, vamos considerar aqui que essa reta é o eixo da nossa broca. Enquanto essa outra reta aqui mais para horizontal, no formato oblíquo, é a reta representando a face palatina do nosso dente. Observe que o ângulo formado aqui em vermelho entre a broca e a face palatina é um ângulo de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto, ou um ângulo conhecido também como ângulo retângulo. Observe, pessoal, que a incidência é perpendicular à face palatina do nosso dente. Se for dentes inferiores, é perpendicular à face lingual. Um ponto importante que eu quero falar para vocês que uma vez que você incide essa broca sobre essa superfície do dente, você vai incidir e vai penetrar mais da metade da broca até chegar na junção amelo-dentinária. Lembrando que vem assim a junção amelo-dentinária. Observe esse dente aqui superior. Observe que ele possui aqui em branco o esmalte dentário e aqui em amarelo representando a dentina. Observe que essa linha aqui, que une o esmalte com a dentina nessa região, ela é conhecida como junção amelo-dentinária. Junção, lembrando que a união entre as duas estruturas, amelo representa o esmalte e dentinário a dentina. Junção amelo-dentinária. Por que eu estou falando esse conceito para vocês? Lembrando, essa broca, pessoal, inicialmente ela vai penetrar apenas até a região da junção amelo-dentinária. Você vai vir com a broca e no momento que você se aproxima ali, no momento que você se aproxima, está o mais perto possível ali da junção amelo-dentinária, você vai começar a inclinar a broca para o longo eixo do dente. Vamos lá, vamos explicar esse processo para vocês. Considere aqui que esse eixo na vertical, esse eixo na vertical é conhecido como eixo longo do dente, ou seja, você traça um eixo aí partindo o dente na vertical ao meio, e ele é conhecido como eixo longo do dente. Pessoal, observem aqui que essa região que eu estou delimitando pela seta é a face palatina do nosso dente. E nessa região, se nós formos incidir aqui a broca perpendicular à face palatina, seria representado exatamente por essa seta aqui em vermelho, que eu estou delimitando pela seta. Então eu deveria vir aqui, com a minha broca perpendicular à face palatina e incidir aqui e iniciar o processo de desgaste do esmalte do dente.
Inicialmente eu vou vir aqui com a broca e vou incidir perpendicular à face palatina do dente e vou penetrar um pouco mais da metade da minha broca, ou seja, apenas a metade aqui, ó, que eu estou representando pela seta. Uma vez que eu penetro aqui, eu estou chegando na região da junção amelo-dentinária. Nesse processo, à medida que eu vou penetrando nessa região, eu vou iniciar o processo de inclinação da minha broca em sentido ao longo eixo do dente, pessoal. E em sentido ao longo do eixo do dente para a região vestibular. Ou seja, eu vou pegar essa linha aqui, ó, e à medida que eu vou penetrando, eu vou inclinando nesse sentido. Observem a seta. Em sentido ao longo eixo do dente, até essa broca ficar paralela ao longo eixo do dente, pessoal. No momento que ela ficar paralela, eu vou iniciar a penetração mais profunda até eu atingir o mais próximo possível ao teto da câmara pulpar. Um ponto importante que eu quero falar para vocês aqui é que em determinados momentos não há como fazer com que essa broca fique paralelo ao longo eixo do dente. Por quê, pessoal? Pode ocorrer aqui o desgaste da incisal desse dente. E esse processo, se for ocorrer o desgaste da incisal do dente, não há necessidade de ficar inclinado totalmente paralelo ao longo do dente. Mas sim, você deve fazer com que essa broca fique mais paralelo possível ali, fique mais paralelo possível com o longo eixo do dente. Tudo bem, então nessa parte nós iniciamos a abertura coronária. Um ponto importante é, nesse momento você não vai romper o teto da câmara pulpar, pessoal. Observe essa imagem do lado esquerdo. Temos aqui a dentina amarela. E essa região aqui, ó, que está em contato com a polpa do dente, é conhecido como teto da câmara pulpar. Ou seja, nesse momento aqui da abertura, você não vai romper com o teto da câmara pulpar. O rompimento do teto da câmara pulpar é em outra etapa que eu vou explicar mais à frente. Ou seja, pessoal, o segundo processo é conhecido como direção de trepanação, que é exatamente esse processo que eu expliquei para vocês, que eu incido perpendicular e à medida que eu vou penetrando, eu vou inclinando o dente paralelo ao longo eixo do dente, que é exatamente conhecido como direção de trepanação. Eu vou explicar no próximo slide o que vem a ser essa trepanação, pessoal. Vamos lá. A terceira etapa desse processo, pessoal, é conhecida como forma de contorno, ou seja, você já fez ali o desgaste inicial do esmalte. Agora você vai modelar a parte externa do dente, ou seja, você vai construir um formato triangular, onde a base desse dente vai estar voltada ali para a incisal do dente, enquanto o vértice, a ponta mais fina, que é o encontro de arestas, vai estar voltado ali para a região do cíngulo. Observe, pessoal, triângulo regular. O que significa regular? O regular em matemática, pessoal, significa que eu tenho uma figura geométrica e ela é formada ali por todos os lados são congruentes, ou seja, todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também são congruentes, ou seja, são todos iguais. Mas você não precisa saber isso, porque na prática, o que vocês precisam entender? Possui um formato triangular, que eu irei mostrar para vocês nessa imagem. Aí, primeiramente, quais brocas que nós utilizamos aí para realizar a forma de contorno no nosso dente? É utilizado principalmente a broca Endo Z, mas você pode utilizar a 3083, a 1111, que são brocas também são brocas aí mais baratas que podem ser usadas no processo de forma de contorno. Observe, pessoal, a imagem aqui do lado direito. Realizei ali o desgaste inicial, eu vou voltar com a broca e a partir do momento que eu volto com a broca, eu vou realizar a forma de contorno, que é exatamente o desenho desse triângulo aqui, ó. Observe que a base do triângulo é voltada aqui para a incisal, enquanto o vértice é voltado aqui para o cíngulo do nosso dente. Do nosso dente não, né? Do dente representado na foto. O próximo passo, pessoal, é conhecido como trepanação, ou seja, a trepanação é exatamente o acesso
a câmara pulpar. Como eu falei para vocês, agora nesse momento, vocês irão vir com a broca e irão romper o teto da câmara pulpar. Uma vez que você rompe o teto da câmara pulpar, vocês terão acesso à polpa do dente. Nós teremos ali então o extravasamento do sangue ou simplesmente ali da polpa necrosada. Em seguida, o que vocês irão realizar? Vocês irão irrigar com hipoclorito de sódio, e à medida que você vai irrigando, você pode então iniciar a exploração inicial ali com a lima numeração 10 ou uma numeração 15, e você realizar o estipamento da polpa, ou seja, você vai remover essa polpa inicialmente. Então nós temos aí que nós já realizamos a forma de contorno com formato triangular usando a broca Endo Z. O quarto passo, pessoal, é conhecido como preparo da câmara pulpar, ou seja, eu falei para vocês lá que no processo anterior, na etapa anterior, nós realizamos o rompimento do teto da câmara pulpar. Agora, o que nós iremos realizar? Nesse momento agora nós iremos remover algumas projeções que estão em sentido ou em direção à câmara pulpar, pessoal. Essas projeções podem reter bactérias ali e fazer com que seu tratamento não seja eficaz. E outro ponto importante é que nós vamos realizar o preparo das paredes vestibular, ou seja, as paredes circundantes da nossa cavidade como um todo. Uma vez que você realiza o preparo ali, que é exatamente o alisamento dessa câmara, você vai estar removendo micro-organismos. Como é feito esse processo? Você vai vir ali com uma sonda endodôntica que vai entrar no interior da câmara pulpar, e você vai incidir ali próximo às regiões nas paredes vestibular, palatino ou lingual, dependendo do dente superior ou inferior. Você vem com a sua sonda endodôntica, entra nesse canal e você vai tentar puxar ela, né? Você puxa ela em sentido oclusal ou em sentido incisal se for anterior. Puxa então essa sonda, e se essa sonda ficar retida no canal, se você não conseguir puxar ela para o oclusal, isso significa que nós temos a presença de escada na câmara pulpar, ou seja, pessoal, nós temos ali algumas projeções em sentido, como vocês podem ver nessa imagem aqui, em sentido à câmara pulpar. E essas projeções não é benéfica para o nosso processo endodôntico. Então o que nós precisamos fazer? Remover essas projeções. Primeiro passo, você pode vir aqui com aquelas brocas da abertura coronária inicial, a 1014, 1012, que também pode ser utilizada, 1014 HL, você vai vir aqui e vai vir removendo, ou seja, você adentra com a broca, vem, impulsiona contra a parede e puxa para o oclusal. Vem com a broca, impulsiona para a parede e puxa para o oclusal. Tal modo que você vai estar promovendo o alisamento da parede e você também vai estar promovendo a remoção dessas projeções, que são muito importantes aí no tratamento odontológico, né? Importante as remoções. Esse processo, pessoal, também pode ser feito com algumas outras brocas, né? As brocas de desgaste com granulação fina ou com a granulação fina, que é a remoção dessas projeções por desgaste compensatório, ou seja, você vem com essas brocas com formato cônico e vem desgastando a lateral dessas paredes. O quinto processo, pessoal, é conhecido como forma de conveniência, ou seja, agora a partir do momento que você já fez a abertura coronária, você já fez a forma de contorno, já moldou a parte externa do dente, você irá obter a configuração final da câmara pulpar, ou seja, você vai vir com a broca e você irá realizar o arredondamento dos ângulos internos da câmara pulpar. Lembra lá de dentística durante o preparo cavitário. Você pode realizar aí com as brocas carbide o arredondamento dos ângulos diedros e dos ângulos internos da câmara pulpar. Pessoal, eu irei deixar aqui um link na descrição de um vídeo que é um resumo aí de abertura coronária de todos os dentes, ou seja, dos dentes anteriores e dos dentes posteriores, o passo a passo de todo esse processo. Vai na descrição aí ou no primeiro comentário da descrição desse vídeo e clica nesse link que você será encaminhado aí para o resumo desse conteúdo.
E é isso aí, pessoal. Agradeço aí o pessoal que ficou até o final do vídeo. E até mais e até o próximo conteúdo.